Oi, gente, mais uma aula. Vamos abrir o livro aí na página 142, História e Geografia. Iremos aprender hoje um pouquinho, tá? Sobre as primeiras cidades do passado, certo? Página 142 do nosso livro. Então vamos lá. Você estudou alguns aspectos da cidade, né? A gente vem estudando sobre quarteirões, ruas, avenidas, é, é, cidade urbana. Então, a gente já vem estudando um pouco sobre as cidades, imagens antigas, imagens mais atualizadas, e assim vai. Então, agora que tal fazer uma viagem pelo tempo e saber como elas surgiram? Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma reconstituição da paisagem de uma das antigas cidades do mundo, que se chama Calhu. Então aí tem a imagem, né, dessa cidade, Calhu, e aí vem o trocas de ideias. Número 1. Como você imagina que surgiram as primeiras cidades? Como que vocês imaginam que surgiram as primeiras cidades? Número 2. Há quanto tempo você acha que surgiu a primeira cidade do mundo? Explique sua resposta. Então, há quanto tempo? Ah, a primeira cidade foi em 1990. É um exemplo, né? Essa resposta não, tá, gente? Então, vocês vão aí imaginar, né? Há quanto tempo será que surgiu a primeira cidade? Vamos lá? Em sua opinião, existe algo que nos une aos povos que viveram nas primeiras cidades do mundo? Então, em sua opinião, existe algo, né, que nos une aos, aos povos que viveram nas primeiras cidades do mundo? Sim ou não? Será que tem alguma ligação entre a gente e as pessoas mais antigas que já viveram neste mundo? Então, vamos lá. Só um minutinho. Isso aí. Mesopotâmia, Mesopotâmia, as primeiras cidades. Página 143. Foi em uma região chamada Mesopotâmia, localizada entre o rio Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades do mundo. Observe o mapa para localizar essa região. Então, temos aí, né? A cidade Mesopotâmia, é essa daqui. E aqui vem subindo a África, certo? E aqui é o Oceano Índico, e ela vai subindo. Então, ele diz assim, ó. A região em torno dos rios Tigre e Eufrates hoje está dividida entre 3 países. Quais são eles, gente? Vamos marcar, que eu achei bem legal. Peguei minha canetinha aqui, ó. Aqui que tá dizendo, tá, gente? Vamos marcar aí. Turquia, Síria e Iraque. Só isso aí. Turquia, Síria e Iraque. Você já ouviu falar deles? E aí, gente? Você já ouviram falar sobre a Síria, a Turquia ou o Iraque? Então, a gente sempre ouve falar, né? Sobre o Iraque, sobre a Síria, a Turquia, certo? Então, não são países desconhecidos para nós. A gente ouve nas reportagens que aparecem na televisão sobre os acontecimentos que acontecem lá. Então, vamos para a próxima. Calma aí. Então, vamos lá, página 144, certo? Vestígios encontrados em um sítio arqueológico permitem saber que as primeiras cidades
surgiram aproximadamente 6.000 anos. Quando, gente, que apareceu a primeira cidade, que começou a surgir, as primeiras cidades, vamos lá marcar, 6.000 anos. Duas delas, que já não existem mais, chamavam-se de Ur e Uruk, e foram fundadas pelos sumérios, povo que habitava a Mesopotâmia naquele tempo. Outros povos, tão antigos quanto os sumérios, também construíram grandes cidades na Mesopotâmia, e cada um deles deixou suas marcas para as gerações futuras, para as nossas gerações, certo? Foram esses povos que inventaram, por exemplo, o que eles inventaram, gente? Vamos lá marcar? Vamos? Por exemplo, a escrita, a roda e a matemática. Olha só, foram esses povos, né, que deixaram suas marcas para a nossa geração. A escrita, a roda e a matemática. Já marquei aqui meu livro. Foi graças à presença dos rios, qual o nome? Vou marcar. Tigre e Eufrates. E a terra fértil, que os primeiros povos a habitar aquela região puderam desenvolver a agricultura e domesticar animais, garantindo sua sobrevivência. Observem nas imagens como os rios foram importantes para a agricultura. Então, temos 3 imagens aí que vai nos mostrar como que foi importante, né? O rio, eu dei uma aumentada aqui para vocês verem melhor. Então, aqui é o rio Tigre, a Mesopotâmia, e aqui é o rio Eufrates, Golfo Pérsico, certo? E em volta a vegetação. Então, olha o que acontece. Vamos ler lá embaixo, nessa parte aqui. Os rios enchiam e transbordavam, invadindo as margens, né? Essas margens aqui. A terra, então, ficava úmida e recebia substâncias fertilizantes. Quando a água voltava ao seu leito normal, né? Baixava o nível, a terra estava pronta para o cultivo. Então, olha a importância desses 2 rios. Quando eles transbordavam, né? Ele deixava a terra úmida, e quando eles voltavam, né, para o seu leito normal, para a normalidade do rio, eles também fertilizavam, né, aquela terra que estava em volta. Então, por isso que foi tão importante os rios Eufrates e o rio Tigre, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira atividade. Número 1. O texto abaixo trata da importância dos rios. Leia-o com atenção. Então, vamos ler o texto. Os rios sempre foram um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Desde os povos mais antigos, eles garantem aos seres humanos água para beber, cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas e criar animais. Os rios também são utilizados como vias naturais de circulação em diferentes tempos históricos. Muitas embarcações se deslocam por eles e ainda se deslocam transportando mercadorias e pessoas. Hoje, os rios são também a fonte geradora de energia elétrica, tá?
Então, a número 2. Agora, de acordo com o texto, tá? De acordo com o texto, faça o que se pede. Dê um título a ele. Que título você daria para esse texto que acabamos de ler? Aí você vai botar lá. Qualquer coisa, leem de novo, tá bom, gente? B. Anote 3 utilidades dos rios que se mantêm desde os povos mais antigos. Então, 3 utilidades, 3 benefícios que se mantêm até hoje, desde o povo antigo, tá bom? E C. Anote a utilidade que os rios têm hoje e que não tinha no passado. O que hoje tem, né, que o rio produz essa utilidade, mas antigamente não existia ainda. Então tá bem fácil, gente. Lê o texto de novo, qualquer coisa, tá bom? Para conseguir responder. E ó, atenção. E aí vamos de aldeia à cidade, certo? Página 146. O crescimento das aldeias. Os povos agricultores e criadores de animais da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Nesses espaços, eles moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, cultivavam alimentos, cuidavam dos animais, faziam orações para os seus deuses e tinham as próprias regras de convivência. Ali, as decisões eram tomadas pelo chefe das famílias, que também garantia a segurança da população. Então, observe bem a imagem, né? Tem o pastor ali cuidando dos bois, outro pastor, né, cuidando das ovelhas, tem alguém ali cuidando, né, da lenha, tem uma mulher aí tecendo uma roupa, tem 2 cozinheiras, então era tudo bem dividido, né? Para ter uma boa convivência tinha regras, então era dividido as responsabilidades, pelo que observamos pela imagem mostrada. Então vamos lá. Vários instrumentos de trabalho também foram criados ou aperfeiçoados. Veja algum deles. Então temos aí quatro instrumentos de trabalho. Temos a foice, ó, a foice de madeira e pedra talhada. Era possível colher em poucas horas de grãos para alimentar uma família inteira. Temos também como uma panela retangular como base e a ajuda de uma pedra achatada, chamada mó. Era possível moer grandes punhados de grão de uma só vez e produzir muita farinha para fazer pães. Assim foi inventada a moenda, né? Que aí pegava os grãos, botava em cima da pedra retangular e a pedra menor ia moendo, certo? Então vamos lá. Moenda, o nome dessa ferramenta. E aí tem o caldeirão feito de terracota, material impermeável e resistente ao fogo, permitia cozinhar os alimentos, principalmente os grãos, muito comuns na Mesopotâmia, como a lentilha e a ervilha. Então, lá, o forte lá eram os grãos, lentilha e ervilha. E tem o machado aqui, né? Machado feito de pedra, facilmente facilitava o corte de madeiras e a construção de moradias. As técnicas do cultivo da terra se tornaram eficientes e assim mais alimentos foram produzidos. A forma de armazená-lo também melhoraram e lugares específicos para esse fim foram construídos nas aldeias. Então aí aprendemos, né, ferramentas que era de costumes naquela época, né, o povo, os primeiros povos quando
quando começaram a montar, né, as moradias, a se agrupar para ter o surgimento das cidades, certo? Então, o primeiro povoamento, né? Então, vamos lá para a nossa próxima. Com tantas transformações, os aldeões passaram a viver melhor e começaram a produzir mais do que o necessário na da sua sobrevivência. Ou seja, começou a haver excedentes de alimento. O que é excedentes de alimento? Sobra. Eles começaram a produzir tanto que começou a sobrar alimentos. Fartura. Né? Foi nessa época que surgiram as trocas, tá? De produtos excedentes entre as aldeias. Então, se eu tenho uma colheita de arroz e você tem feijão, então se a minha colheita for muito boa, eu tive muito excedentes, né, muitas sobras de alimento, então eu ia lá na tua aldeia trocar com você o meu grão pelo teu grão, certo? Ah, e o outro tem muitos carneiros, aí eu quero uma carne, aí eu levava o meu arroz e via a quantidade para trocar por uma cabra, um cordeiro, né? E assim ia, foi aonde que surgiu as trocas, porque nessa época ainda não tinha dinheiro. Então, era com a colheita, né? Ervilha, por, por um exemplo, a ervilha por lentilha, a lentilha por feijões, feijões por arroz, e assim vai, cenoura, né? E assim acontecia as trocas. O surgimento das cidades. Você percebeu quantas mudanças ocorreu nas aldeias? Associando a todas elas associando a todas elas, houve ainda mais um fator, o aumento da população. Isso ocorreu porque, com a maior população e melhor conservação dos alimentos, as pessoas ficaram mais saudáveis. O número de famílias cresceu, novas casas foram construídas e outras necessidades apareceram, como a criação de novas estratégias de segurança para a população, de divisão e organização do trabalho, das regras e do poder. As aldeias, portanto, foram crescendo e se modificando, transformando-se pouco a pouco nas primeiras cidades da Mesopotâmia. Então foi assim, conforme foi melhorando, né, aumentando, foi crescendo a população, foi melhorando, foi modificando, foi se transformando pouco a pouco. E de aldeia, né, foi se transformando nas primeiras cidades da Mesopotâmia. Então vamos lá. É importante saber, porém, que nem todas as cidades daquela época estavam organizadas exatamente da mesma forma. Apesar das semelhanças, elas tinham também muitas diferenças que podem ser descobertas se estudarmos a história particular de algumas delas. Então, para se aprimorar mais, entender mais, vocês também podem pesquisar, tá, gente? Só botar lá o surgimento das cidades, as primeiras cidades, como que surgiram, e vai aparecer no Google para você várias pesquisas, tá bom? E aí até pesquisar como que está agora o Rio Frade, tudo isso. Então, vamos lá. Atividade 2, página 149. Assinale somente os elementos relacionados às transformações que levaram as aldeias a se tornarem cidades. Então, vocês vão assinalar, marcar um X. Teve surgimento de um rei? Aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho? Ocorreu isso? Aumento do número de casas construídas? Ocorreu isso? Crescimento de números de família? Ocorreu?
Surgimento de militares? Surgimento de produção excedente? Então, vocês só vão marcar com X aquilo que realmente o texto diz que aconteceu, tá, gente? Prestem atenção. Imagine o que você... Número 2. Imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Pense em cada situação apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Então, vamos imaginar se a gente fosse transportado pela máquina do tempo para a cidade da Mesopotâmia. Então, vamos lá? A enxada de madeira. Você chegou a uma aldeia e em poucas horas precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. A melhor coisa a fazer era utilizar qual é a ferramenta? A enxada de madeira? A foice de madeira com pedra talhada? Ou o caldeirão de terracota? Então, temos 3 ferramentas aí. Qual dessas, para ter a melhor colheita, para você em poucas horas, né, obter, qual que você usaria? Então, vamos lá. B. Você descobriu que há produção de excedente na aldeia e é necessário saber o que fazer com ele. Quem você deve consultar para decidir? O chefe de família? O rei? Ou todos os moradores da aldeia? Então, vamos lá, assinar, vai botar um X só uma que é correta, tá, gente? A C. Sobre o que fazer com o excedente de produção, qual foi a decisão tomada? Jogar fora? Distribuir para os pobres? Ou trocar com outras aldeias? Qual foi sobre ter fartura, né? Sobre a sobra dos alimentos? Qual foi o melhor plano? O que eles decidiram? Jogar fora? Distribuir para os pobres? Ou fazer a troca? Ou fazer a troca com outras aldeias? Então, tá bem fácil aí, é só marcar um X, tá, gente? Então, tem aí o você sabia, né? Algumas cidades atuais preservam vestígios de cidades muito antigas. Nelas encontramos sítios arqueológicos que revelam diversas informações sobre como era o modo de vida de povos que viviam em um tempo muito distante do nosso. Então, temos aí a Roma, na primeira imagem, né? E tem a setinha aí indicando a Roma, né? Dentro do mapa, a Europa. Tem Bagdá, ó, só vocês ir em direção. E temos Jericó, região palestina, tá? Jericó. Então, tem as cidades abaixo, Cardiz, Espanha. Temos Cusco, Peru. Vai só analisando aí a imagem com a seta que está guiando ela. Cairo, Egito, ó. Vai direitinho lá no mapa, tá? Cairo, tá bom? E aí vocês vão ver aqui, ó. Tudo bem direitinho. A indicação, tá? Então, vamos lá. E o para casa, né? Nossa aula acabou aí na página 150. E o para casa está bem tranquilo também, tá bom? Tem coisas que é para ser feito no caderno de história. Não esqueça que é para botar página 151, tá bom? Questão 1, questão 2, tá? Beijo, gente. Até a próxima.